Tarde, boa noite para você que me assiste. Eu sou o Rodrigo Mendonça Marques e aqui continuaremos nosso estudo sobre a Lei 8.213 de 1991, a lei que rege sobre o INSS, sobre a Previdência Social Brasileira em geral, ok? Continuando, na última aula falamos sobre carência, agora a gente vai estudar junto aqui a seção 3 dos benefícios e especificamente hoje, agora, né, do salário de benefício, tá certo? Tá certo. Começando pelo artigo 28, o valor do benefício da prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e decorrente de horas de trabalho, exceto salário família e salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício. Resumo de tudo aqui, o que você contribuiu, né, o que chama de salário de benefício, é o que vai valer, é o que vai ser usado de base para calcular o valor do seu benefício, ok? Como que é feito isso, a gente vai ver mais pra frente. O importante é que você entender aqui que os valores que você recebe a respeito do seu benefício é calculado sobre o seu salário de contribuição, de benefício, ok? Desde que não passe o teto, desde que não seja menor que o mínimo exigido, tá bom? A gente vai ver isso mais pra frente. Como agora, né? Salário de benefício consiste, artigo 29, para benefícios do que tratam as linhas B e C no artigo 18. A gente viu lá, né? Na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% do todo período contributivo multiplicado pelo fator previdenciário. Bom, artigo 18, a linha B e C, ele fala simplesmente da aposentadoria e tanto da aposentadoria por idade, né? Quanto a aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, 80% dos seus maiores salários, das suas maiores contribuições, vai pegar a média disso, tá? O que eu quero dizer com 80% dos maiores? Vai pegar os meses que você contribuiu, de julho de 94 para cá, tá? Julho de 94, antes disso tem uma conta diferente, a gente vai ver isso também. Que foi quando teve a conversão para o real, né? Vai pegar... Por exemplo, vai calcular quanto que é 80% das suas contribuições, vai pegar os maiores salários disso e vai multiplicar pelo fator previdenciário que a gente vai ver também, tá ok? Para as aposentadorias citadas. Lembrando que a aposentadoria por tempo de contribuição, o segurado ele pode optar ou não por fazer o cálculo com a multiplicação do fator previdenciário, tá? Se o fator previdenciário beneficiar ele pode, então, deixar o fator previdenciário lá ser multiplicado. Caso contrário, pode sair, ok? Por idade, não. Para os benefícios que tratam as linhas A, D, E e H do inciso 1, lá do artigo 18, a média aritmética simples dos maiores salários da contribuição correspondentes a 80% do período contributivo. Ou seja, aí não multiplica pelo fator previdenciário. Essas alíneas que está falando no artigo 18, gente, é aposentadoria por invalidez especial, auxílio doença e auxílio acidente, tá bom? Nesse caso, para esses benefícios, não se usa o fator previdenciário, mas se usa sim 80% das maiores contribuições, tá ok? O parágrafo 2º fala pra gente aqui, o valor do salário de benefício não será inferior ao salário mínimo, que a gente acabou de falar, né? Nem superior ao limite máximo do salário de contribuição na data do início do benefício. Parágrafo 3º. Serão considerados para cálculo do salário de benefícios os ganhos habituais do segurado empregado a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidade, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o 13º salário, né, conhecido como gratificação natalina. Resumo de história aqui, amigo. Tudo que você contribuiu com a Previdência Social vai contar, exceto o 13º. Só põe isso na cabeça. 13º não conta. Parágrafo 4º. Não será considerado para cálculo do salário de benefício o aumento dos salários de contribuição que exceder o limite legal, inclusive voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo ser homologado pela Justiça do Trabalho resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, decidência normativa ou reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. O parágrafo é autoexplicativo, gente, mas fica de olho nas exceções, tá ok? Caso homologado pela Justiça do Trabalho ou que o sindicato conseguiu um aumento, é outra história, tá bom?
Parágrafo 5º C. No período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefício por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário de contribuição no período o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado na mesma época de base do benefício geral, não podendo ser inferior ao salário mínimo, claro. Ou seja, se o rapaz durante o período recebeu auxílio acidente, ele obviamente não vai contribuir com o INSS, com a Previdência. Mas ele não será prejudicado também, claro, é um acidente. Então, o salário de benefício que serviu de cálculo para a renda mensal dele na época é o que vai ser usado para continuar contando o período de cálculo dele naquele instante, tá bom? Na época do recebimento do benefício, ok? Parágrafo 6º. O salário de benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado o disposto no artigo 239 e alguns do 48. Ou seja, segurado especial, em geral, ele vai receber o salário mínimo. O salário de benefício dele é o salário mínimo. A gente viu isso na parte de segurados especiais. Existem exceções, a gente está vendo aqui, só que são incisos que estão mais para frente. Quando chegar a hora, a gente vai ver direitinho, tá bom? A gente leu o parágrafo 6º, agora vamos para o 7º. O fator previdenciário será calculado considerando a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a fórmula constante lá da lei de 99. Gente, quando eu terminar essa lei aqui, eu vou fazer um vídeo só sobre o fator previdenciário, tá? Não vai ser muito longo, vai ser só pra gente entender a conta, tá ok? Embora é bom dizer também que não fica grilado em decorar o fator previdenciário, porque ele não caiu na última prova nem na retrasada do INSS, tá bom? Mas a gente vai descobrir. Parágrafo 9 fala pra gente: para efeitos de aplicação do fator previdenciário ao tempo de contribuição do segurado são adicionados 5 anos, quando se tratar de mulher, 5 anos se for professor que se dedicou exclusivamente à educação infantil, fundamental e médio, e 10 anos se for uma professora nesse caso, tá? São aí incisos que modificam o fator previdenciário, eu vou falar melhor sobre eles também no vídeo específico. Mas tenha em mente isso, né? Uma mulher simples ganha 5 anos lá na conta, homem professor, né, de ensino infantil fundamental médio 5, e 10 para a mulher professora, tá bom? Foi motivo de prova, desculpa, foi questão de prova na prova da FCC 2012, mas não a respeito do fator previdenciário, e sim da aposentadoria normal, que professor, você já deve saber, ele pode, professor homem, né, ele pode se aposentar com 20 anos de contribuição, 25, perdão, tá? O homem comum é 30, o professor 25, e a mulher comum 25 anos de contribuição, a mulher professora 20, né? Se reduz 5 anos nesse caso. E a FCC explorou isso na última prova. Parágrafo 10. O auxílio doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários que existentes. Presta atenção, auxílio doença pega a média aritmética dos últimos 12 meses, do último ano, tá? Do último, não é os 80% maiores, esquece que o lá ficou lá naquele artigo. 80% maior salário de contribuição tá falando de aposentadoria. E de outros casos. Se não bater 12, aí vai ser o que tiver, tá bom? Ok? 12 meses, auxílio doença, 12 meses, tá bom? O artigo 29A diz o seguinte: o INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, sobre os vínculos e as remunerações seguradas para fins de cálculo de benefício, comprovação de filiação de RGPS e tempo de inscrição de emprego. Tá falando da fonte que o INSS vai usar para recolher as informações, né, a respeito de comprovação. Não creio que seja motivo de prova não, tá bom? Parágrafo 1º, o INSS terá até 180 dias, contados a partir da aceitação do pedido, para fornecer ao segurado as informações previstas com esse artigo. Aí já é diferente, né? Aí já pode simular lá uma informação, né? O João requeriu informação do INSS, ele tem quanto tempo para ceder a informação a respeito do CNIS para o segurado? 180 dias, tá bom? Parágrafo 2º, ele está falando para a gente: o segurado poderá solicitar a qualquer momento, anytime, a inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes do CNS com a apresentação de documentos ou comprobatórios nas evidências conforme critérios definidos pelo INSS. Bom, o que ele pode explorar aqui? Ele pode falar que o INSS
pode aceitar ou não as alterações do segurado, mesmo que ele apresente documentos comprobatórios. Estaria errado, né? Tem que aceitar. Lógico, se ele tiver documento que comprove. Dentre uma outra coisa aqui que ele pode explorar. Mas também dificilmente seria uma questão bem interpretativa, né? Aqui o parágrafo terceiro ele só retifica o que eu acabei de dizer, né? Que as informações que se pedem para ser adicionadas, retificadas, etc., fica obviamente condicionada na comprovação dos dados divergentes ou das divergências apontadas, né? Parágrafo 4º, ainda sobre isso, considera-se extemporânea a inserção de dados decorrentes do documento inicial ou de retificação de dados anteriormente informados quando o documento de retificação ou a informação retificadora forem apresentadas após o prazo estabelecido em regulamento. Ou seja, se você passar do prazo estipulado pelo INSS para apresentar X documento, aí babau, né? E o parágrafo 5º diz, se tiver dúvida aí se o INSS não conseguir ir lá no CNES as informações necessárias para a base do cálculo, aí ele vai procurar outros meios, né? Inclusive os documentos que serviram de base à anotação, né? Óbvio, sob pena de exclusão do período. 29b, os salários de contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão corrigidos mês a mês, de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preço do Consumidor, INFC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O que a gente tem que associar aqui, né? Pode ser uma questão de prova, eu acho que não, mas que o cálculo do valor do benefício ele tem que ser corrigido mês a mês e a base, ou melhor, vai ser de acordo com o INFC, que é calculado pelo IBGE, tá bom? Então, se ele colocar, por exemplo, que vai ser calculado com as informações da FGV, por exemplo, tá errado, né? É do IBGE. Mas seria uma questão de prova bem antipática, vamos combinar, né? Artigo 29C. Segurado que preencheu o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência ao fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluindo as frações, na área de regulamento for: inciso 1, igual ou superior a 95 pontos, ser homem, observar o tempo de contribuição que é 35 anos. Inciso 2, né, igual ou superior a 85 pontos, ser mulher, observar o tempo de contribuição de 30 anos. Parágrafo 1º, para fins do disposto no caput, serão somadas as frações em meses completos de tempo de contribuição e idade. Parágrafo 2º, as somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em 1 ponto nas respectivas datas recitadas, né, do inciso 1 ao inciso 5, né, a cada biênio a partir de dezembro de 2018, né? Parágrafo 3º, para efeitos de aplicação do disposto no caput no parágrafo 2, o tempo mínimo de contribuição do professor e da professora comprovado exclusivamente tempo efetivo exercício do magistério na educação infantil e no ensino fundamental médio será respectivamente 30 e 25 anos, 30 anos para homem e 25 anos para mulher, né, para professor e professora. Esses serão acrescidos 5 pontos a soma de idade com o tempo de contribuição. O que mudou aí, né, é que esse depois da vírgula, né, que depois disso serão acrescidos 5 pontos a soma da idade com o tempo de contribuição, tá bom? Parágrafo 4º está falando pra gente: ao segurado que alcançar o requisito necessário ao exercício da opção de decretar o caput e deixar de requerer a aposentadoria, será assegurado o direito à opção com aplicação de pontuação de na data do documento de requisito administrativo. Desse artigo 29C, o que é importante associar é a questão dos professores, porque foi questão de prova 2012, e a questão da facultatividade da exigência do pedido do fator previdenciário no caso da aposentadoria de contribuição, tá bom? Artigo 31, o valor mensal do auxílio de acidente integra o salário de contribuição para fins de cálculo do benefício de qualquer aposentadoria, observado no que couber o disposto no artigo 29 e no artigo 86, parágrafo 5º. Artigo 29 é aquele que fala sobre o salário de benefício, né? A gente acabou de falar nesse próprio vídeo mesmo. No artigo 86 é específico do auxílio de acidente e a gente vai entender isso melhor lá, tá bom? O artigo 32 quer falar pra gente o seguinte: o salário de benefício do segurado que contribui em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do recolhimento do óbito ou no período básico de cálculo observado no artigo 29 e as normas seguintes. Tá dizendo aqui que vai ser somado os dois salários da pessoa, seguindo as regras que a gente vai falar agora. Parágrafo 1.
quando o segurado satisfazer em relação a cada atividade as condições do benefício requerido, o salário do benefício é calculado com base na soma respectiva da contribuição. Ok? 2. Quando não se verificar a hipótese do que a gente acabou de falar, o salário do benefício corresponde à soma das seguintes parcelas. O salário de benefício calculado com base no salário de contribuição das atividades em relação às quais que são atendidas pelo benefício requerido. E B, um percentual da média do salário de contribuição de cada uma das demais atividades, equivalente à relação entre o número de meses completo da contribuição e os do período de carência do benefício requerido. Ainda rege o inciso terceiro. Quando se tratar de benefício por tempo de serviço, o percentual da linha B que a gente acabou de ler será o inciso 2, né? Será resultante da relação entre os anos completos de atividade e o número de anos de serviço considerado para a concessão do benefício. Parágrafo 1º. Disposto esse artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo da contribuição, contribuiu por apenas uma das atividades concomitantes. E parágrafo 2º. Não se aplica o disposto desse artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo desse salário. Ou seja, o que a gente acabou de ler aqui, né, autoexplicativo, não se aplica a quem só contribuía por uma empresa, porque somasse com outro salário ia bater o teto. E no parágrafo 2º aqui, né, aquele que teve redução salarial, do salário de contribuição, para também não bater o teto, tá ok? Dúvidas, comentários, sugestões, correções, à vontade aí, tanto nos comentários do YouTube, quanto nos meus contatos aí na descrição do vídeo, tá ok? Próximo vídeo eu vou falar sobre da renda mensal do benefício e dos seus reajustamentos. E depois, já em outro vídeo, a gente vai falar finalmente sobre os benefícios, tá legal? Forte abraço e tchau!